We interrupt this program for an important bulletin. 13 de fevereiro é o Dia Mundial do Rádio. Juntos com a Unesco, celebramos o rádio e como ele molda nossas vidas. Como nos informa, nos entretém e nos dá uma voz. Para mais informações, visite o site worldradioday.org. Dia Mundial do Rádio. Radio Municipal de Tui. Aquí te lo todo. Como é que faz pra lavar a roupa? Como é que faz pra raiar o dia? Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair daí? Como é que faz pra sair daí? Sejam muito bem-vindos à Ilusão. Bem-vindos à Lusofonia. Esse lugar é uma maravilha. Programa cheio de ilusão que fazemos hoje com motivo do Dia Mundial da Rádio. Como é que faz pra sair daí? Isto é a Ilusofonia. Não é de cimento, a ponte é até onde vai o meu pensamento. A ponte não é para O meu nome é Martina, teño 13 anos, nací en Gondomar, vivo e estudo en Gondomar e falo galego. Esta é a miña lusofonía. ir nem pra voltar. A ponte é somente atravessar, caminhar sobre as águas desse momento. A ponte. E como é que faz pra lavar a roupa? O meu nome é Claudia, teño 3 anos, nací en Vigo, vivo en Tomiño e estudo no Gondomar da Galiza. Falo galego, esta é a miña lusofonía. Maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. E como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte. O meu nome é Isabela, teño 13 anos, nací en Vigo, vivo en Nigrán, estudo en Gondomar. Falo galego, esta é a miña lusofonía. A ponte é somente atravessar, caminhar sobre as águas desse momento. A ponte não é para ir nem pra voltar. A ponte é somente. O meu nome é Carla, teño 13 anos, nací en Vigo, vivo e estudo en Gondomar e falo galego. Esta é a miña lusofonía. E como é que faz pra raiar o dia? Horizonte, horizonte. E esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Olá, eu sou o Marcos, teño 13 anos, nací en Gondomar e sigo estudando en Gondomar, falo galego e esta é a miña lusofonía. E como é que faz pra sair da ilha? Bom dia, o meu nome é Sofia, tenho 17 anos, vivo e estudo em Valença do Minho, em Portugal, falo português e o que for preciso. Esta é a minha lusofonia. Olá, o meu nome é Mateu, tenho 16 anos, nasci em França, vivo e estudo em Valença do Minho, em Portugal, e falo português, francês e mais outras línguas. Esta é a minha lusofonia. Mas como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. O meu nome é Raul, tenho 17 anos, vivo e estudo em Valença do Minho, Portugal, e falo português e espanhol. Esta é a minha lusofonia. E como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. O meu nome é Rui, tenho 17 anos, vivo e estudo em Valença do Minho, Portugal, e falo português, inglês e entre outros. Esta é a minha lusofonia. Como é que faz pra lavar a roupa? Angola, Brasil, Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. Como é que faz pra sair? Cabo Verde, Galiza, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Goa, Damao e Diu. Pela ponte, como é que faz pra sair da ilha?
Esta é a comunidade formada por todos os povos e nações que compartilham a língua e cultura portuguesas. É na vivência mundana das comunidades, o seu dia a dia, que podemos contemplar a história manifestada e a construção do seu futuro património, com todas as suas particularidades. E Valença, terra lusófona de onde vimos e sobre a qual vos vamos agora falar, tem bastantes particularidades. Valença do Minho, cidade arraiana e portuguesa do distrito de Viana de Castelo, situada na região do Alto Minho, fronteiriça e geminada com Tui, tem não menos do que 14 mil habitantes. São 14 mil histórias, umas valencianas por nascimento, outras valencianas por vivência e direito, todas escritas e faladas na sua versão própria do português. São histórias que observamos na escola. Toca a campainha do intervalo e os alunos matiçam-se pelos pátios e corredores. Ouvem-se sotaques de plena lusofonia. Muitos alunos são galegos, como eu. Musicam entre a letra X e o X, num jogo do linguajar que já não se estranha. Sotaques nortenhos como o meu trocam instintivamente a letra B pela letra V. Valença de valentia torna-se balença de deslumbro para os professores, que acertadamente nos corrigem. Outros sotaques, como o meu da França, migram e levam a história que a procura pela abundância até os confins do mundo lusófono, por vezes regressando e trazendo maior diversidade e prosperidade para a comunidade valenciana. Mateu, disseste regressando e trazendo. Usaste o gerúndio, uma ação em andamento fruto da lusofonia brasileira, cada vez mais audível em Valença. Carambolas. As nossas vozes, portuguesas, galegas, brasileiras, francesas, angolanas, moçambicanas e tantas mais, são tão audíveis que merecem uma pequena viagem musical, orgulhosamente lusófona. Começamos a viagem desde a Galiza. Chégate a mi Maruxa, chégate bem moreninha, chégate bem moreninha. Quero me casar contigo, serás minha amor. Este cantar galego do Seca Afonso, que a cantora galega Uxía interpreta con o Joao Afonso, comezamos a nosa viaxe desde a Galiza. Os ouvintes deben saber que neste territorio nasceu o que hoxe é o portugués, claro, xa moitos séculos atrás, cando a lingua era idéntica nos dois lados da fronteira. A Galiza é unha comunidade autónoma da España con preto de 3 millóns de habitantes. A lingua propia é o galego e máis o castellano, e tamén lingua oficial. Recentemente, a Galicia foi incorporada á Comunidade de Países de Lingua Portuguesa, a chamada CPLP. Portugal, terra da intraduzível saudade para 10 milhões de portugueses. Tão cosmopolita como providencial, é, desde 1143, ano da sua criação, um país na vanguarda da sua própria modesta que, por teimosia ou espírito de aventura, descobre novos caminhos. Uns por mar, como em 1498, quando Vasco da Gama ligou a Europa à Índia, outros por terra, com as migrações de portugueses para todos os cantos do mundo. É o nosso fado, canção nacional, sinónima da palavra destino, que nos relembra da grandeza, por vezes de espírito, que fica sempre por reconquistar.
esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho. Cabo Verde é un arquipélago situado na costa occidental do continente africano. As illas volcánicas que o compoñen son pequenas e montañosas. Existe un volcán activo na Illa do Fogo, que é o ponto máis elevado do arquipélago. O país é constituído por 10 illas, das quais 9 están habitadas. A lingua oficial é o portugués. A lingua do pobo é o criol caboverdiano. Cada illa ten a súa variante do crioulo. O criol está oficialmente en proceso de normalización e discútese a súa adopción como a segunda lingua oficial ao lado do portugués. País da costa ocidental da África, independente de Portugal desde 1975, Angola tem quase 30 milhões de habitantes e é a cidade de Luanda como a sua capital. Apesar do português ser a língua oficial, importante vestígio do seu passado colonial, também se fala Ubundo e Kibundo, dialetos das maiores etnias de um país que trouxe a dança do kuduro e as canções samba para o mundo. Mozambique é un país localizado no sudeste do continente africano, bañado polo Océano Índico. A capital do país é Maputo, anteriormente chamada de Lourenço Marques, durante o dominio portugués. Mozambique ten ricos e extensos recursos naturais. A economía do país é baseada principalmente na agricultura, mas o sector industrial está crecendo. O sector do turismo do país tamén está crecemento. A única lingua oficial de Mozambique é o portugués, que é falado principalmente como segunda lingua por cerca de metade da populación. Entre as linguas nativas máis comuns está o Makua, o Tsonga e o Sena. A populación de cerca de 29 millóns de persoas é composta predominantemente por povos bantus. Em Guiné-Bissau, apenas 27% do seu 1,5 milhão de habitantes fala português. A grande maioria fala crioulo, uma língua baseada no português, que se pode fazer ouvir durante o Carnaval, a festividade mais importante no país. Como é que faz pra lavar a roupa? Como é que faz pra raiar o dia? Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair daí? Brasil é o maior país da América do Sul, sendo o quinto maior do mundo en área territorial e quinto en populación, con máis de 210 millóns de habitantes. É o único país na América onde se fala maioritariamente a lingua portuguesa. É o maior país lusófono do planeta. Idiomas minoritarios son falados en todo o país. O censo de 2010 contabilizou 305 etnias indígenas no Brasil, que falan 274 linguas diferentes.
Timor-Leste, país exportador de petróleo e café, dono de arrecifes de corais invejáveis. Lendas locais afirmam que a ilha, com forma de crocodilo, foi criada quando um rapaz náufrago ajudou um crocodilo envelhecido e doente a nadar, que se transformou na própria ilha de Timor para pagar a sua dívida. Telado que velo, corro para sugar, escada que estreito, janela com fula, nhonhonha cantar, min pau quente, padeiro gritar. Conhecida como a Las Vegas da Ásia, Macau é uma das regiões administrativas especiais da República Popular da China desde 1999. Após 400 anos de colonização portuguesa, evidente na sua arquitetura. As ruínas da Igreja de São Paulo, situada entre os 38 casinos de Macau, estão incluídas na lista do Património Mundial da Humanidade da Unesco. Não sente que nunca sabe. Sai para rua cedo, cedo, vai de para a porta cerco, olha gente conhecido. Abri na janela, mas que seja alto. E ata aquí o noso programa. Queremos agradecer a Radio Tui e a Ponte nas Ondas por estar hoxe aquí. E despedímonos o Marcos, a Carla, a Martina, a Claudia e mais eu, a Sabela. E despedimos-nos os alunos do agrupamento Muralhas do Vinho de Valença, que somos a Sofia, o Mateu, o Rui e eu, o Raul. Agradecendo a Rádio Tui e a Ponte nas Ondas, a celebração do Dia Mundial da Rádio. Feliz Dia da Rádio! We interrupt this program for an important bulletin. 13 de fevereiro é o Dia Mundial do Rádio. Juntos com a Unesco, celebramos o rádio e como ele molda nossas vidas.